Introdução. Você já viu algum daqueles documentários sobre as origens do planeta Terra cerca de 4.500 bilhões de anos atrás? Trata-se da história surpreendente de uma bola de fogo que enfrentou uma enorme colisão planetária, depois bombardeios de meteoritos, a chegada de literalmente oceanos de água, o surgimento de organismos vivos primitivos, perturbações climáticas desde os períodos de glaciação até o caos vulcânico, a oxigenação do planeta e, por fim, depois de cerca de 4 bilhões de anos, os primeiros seres rastejantes surgiram nos oceanos. Foi preciso mais de 500 milhões de anos de tentativa e erro para conseguir dar a você a oportunidade de ouvir este audiolivro sobre confiança. Sim, demorou um tempinho para que você e esta obra se encontrassem, o que é um mero reflexo do processo extraordinariamente intrincado que há por trás desse encontro, como uma tapeçaria de incontáveis formas de vida, evoluindo até formar um todo orgânico, no qual você pode se sentir em casa. Alimentos, água, ar, energia e materiais valiosos existem ao nosso redor. Você foi convidado para o que pode ser o jogo mais incrível de todo o universo, algo chamado vida, cercado de abundância. Então, qual é o problema? Por que a confiança é um problema? Como Osho diz, por que você não consegue confiar? Toda a existência confia. As árvores nunca ficam neuróticas, os pássaros e os animais nunca ficam psicóticos. Então, o que está acontecendo? Somos a mais abençoada das criaturas, que reage a essa dádiva incrível da existência, desperdiçando grandes doses de energia, atacando uns aos outros e a este belo planeta de um modo que nenhuma outra forma de vida faz. Aqui está a peça que faltava no quebra-cabeça. Primeiro, levou algumas centenas de milhões de anos para que formas de vida unicelulares surgissem, e depois mais alguns bilhões de anos de evolução biológica para que animais e árvores dessem o ar da graça. Até este ponto, toda a vida é pré-programada para saber como viver. Então, meras centenas de milhares de anos atrás, nós chegamos. Como Osho explica, antes da chegada da nossa espécie, a nenhum outro animal foi concedida a dádiva de ser livre. Cada animal já recebe um programa fixo. Todos os animais são programados, exceto o homem. Um cão é obrigado a ser um cão e para sempre um cão. Nada mais é possível, não há liberdade. Ele é programado, tudo está embutido dentro dele. O projeto está lá. Ele vai simplesmente seguir o projeto. Vai ser um cão. Não há escolha para ele. Não existem alternativas. Ele é uma entidade absolutamente imutável. Com o homem, tudo muda. A imensa dádiva da existência é a liberdade. Você é desprogramado, não tem um projeto. Você tem que criar a si mesmo, tem que ser autocriativo. Então, tudo depende de você. Você pode se tornar um Buda, um Baha'u'llah, ou você pode se tornar um Adolf Hitler, um Mussolini. Pode se tornar um assassino ou um meditador. Pode se permitir ser um belo florescer da consciência ou pode se tornar um robô. Mas lembre-se, você é o responsável. Só você e mais ninguém. Esse entendimento propicia um quadro completo do nosso lugar na história da vida. A evolução biológica nos levou até certo ponto. Dali em diante, cabe a nós realizar o nosso potencial como seres humanos e criar um mundo adequado para vivermos. Ao contrário de todos os processos evolucionários do passado, este próximo passo está em nossas mãos.
Parece que nós, seres humanos, estamos diante de uma encruzilhada. Ou mudamos a nós mesmos, ou não há chance de acabarmos com a loucura que é este mundo de hoje. Osho descreve o nosso dilema de maneira muito clara. O ser humano está sempre em crise. O ser humano é uma crise constante. Isso não é acidental, é essencial. O seu próprio ser consiste numa crise. Daí a ansiedade, a tensão, a angústia. O ser humano é o único animal que cresce, que progride, que se torna alguma coisa. O ser humano é o único animal que não nasce completo, que não nasce fechado, que não nasce como uma coisa. Ele nasce como um processo. O ser humano está em aberto. Seu ser consiste em se transformar. Essa é a crise. Quanto mais ele se transforma, mais ele é. Osho continua a nos ajudar a desvendar a base subjacente a essa crise. O inconsciente puxa você de volta para o mundo animal, puxa você para baixo, para trás. E o consciente está tentando puxá-lo para cima, para que fique mais consciente, porque a consciência tem lhe concedido muitas coisas. Sim, ela lhe deu a ansiedade, a tensão, a angústia, mas também lhe deu a música, a pintura, a poesia. E lhe deu uma dignidade que nenhum animal tem, a dignidade de ser consciente. Claro, depois que você vê dessa maneira o que está acontecendo, isso faz todo sentido. Se a liberdade é o maior potencial da existência, então ela não pode ser apenas concedida a nós, como ganhamos nossos braços e pernas. Qualquer coisa que seja concedida também pode ser tirada, e nunca poderia ser a base da verdadeira liberdade. Ou vivemos como robôs, destruindo inconscientemente a nós mesmos, quem está à nossa volta e o mundo ao nosso redor, ou encaramos o desafio e aceitamos a simples constatação de que ou mudamos ou tudo continuará igual. A decisão cabe a nós. E qual é o caminho para sair dessa crise? Osho, mais uma vez, é claro. Você tem que trazer algum novo elemento ao mundo da biologia. E isso eu chamo de meditação. Um raio de meditação. Um raio de vigilância, de atenção. Isso não pertence de forma alguma à biologia, porque os animais não estão conscientes. As árvores não estão conscientes. Eles vivem em total inconsciência. Naturalmente surge a pergunta: qual a ligação entre a meditação e a confiança? Osho explica com precisão. Sem meditação, você não conseguirá encontrar a confiança em si mesmo. E o dia em que encontra a confiança em si mesmo é o maior dia da sua vida eterna. Isso muda toda a sua visão, toda a sua percepção, todo o seu julgamento sobre a existência e sobre as outras pessoas. A confiança continua crescendo e se espalhando ao seu redor. Só então você vai ter confiança incondicional na vida. Assim, o caminho a seguir para cada um de nós é inevitável. A jornada, como Osho revela, que pode ser a mais agradável de todas. Relaxe em seu ser. Você é acalentado pelo todo. É por isso que o todo continua respirando em você, pulsando em você. Quando começar a sentir esse enorme respeito e amor e confiança do todo em você, você começa a deixar crescer raízes em seu ser. Você passa a confiar em si mesmo. Só então você pode confiar em mim. Só então você pode confiar nos seus amigos, seus filhos, seu marido, sua esposa. Só então você pode confiar nas árvores e nos animais e nas estrelas e na lua. Então, a pessoa simplesmente vive na confiança. Não é mais uma questão de confiar nisto ou aquilo.
ela apenas confia. Hora de começar a ler este livro. Dr. John Andrews. John Andrews é autor, cientista e praticante de meditação. Foi o médico pessoal de Osho e cuidou de seu corpo por muitos anos, incluindo seus últimos dias. Como meditador e cientista por muitas décadas, John Andrews pôde acompanhar pessoalmente a gradual aceitação da meditação pela comunidade científica se transformar no atual dilúvio de interesse que se vê hoje em dia. Ele agora escreve sobre a etapa final dessa viagem, começando da meditação até as meditações de Osho. Prólogo. Isto é uma direção e não um destino. A distinção é muito sutil, mas é a mesma que existe entre a mente e o coração, que existe entre a lógica e o amor, ou, como seria mais adequado, que existe entre a prosa e a poesia. Um destino é uma coisa muito bem definida. A direção é bastante intuitiva. Um destino é algo fora de você, mais como uma coisa. A direção é um sentimento interior. Não um objeto, mas a sua própria subjetividade. Você pode sentir a direção, você não pode conhecê-la. Você pode conhecer o destino, você não pode senti-lo. O destino está no futuro. Uma vez decidido, você começa a manipular a sua vida para alcançá-lo, a manobrar a sua vida na direção dele. Como você pode decidir o futuro? Quem é você para decidir o desconhecido? Como é possível fixar o futuro? O futuro é o que ainda não é conhecido. O futuro é uma possibilidade aberta. Ao fixar um destino, o seu futuro já não é mais futuro, porque ele não é mais aberto. Agora você escolheu uma alternativa entre muitas, porque quando todas as alternativas estavam abertas, aí sim era futuro. Agora todas as alternativas foram descartadas. Apenas uma foi escolhida. Não é mais futuro, é seu passado. O passado decide quando você decide um destino. Sua experiência do passado, o seu conhecimento do passado decide. Você aniquila o futuro. Então você continua repetindo seu próprio passado, talvez um pouco modificado, um pouco alterado aqui e ali, com base no seu conforto ou na sua conveniência. Repintado, renovado, mas ainda se trata de passado. É dessa maneira que se perde a noção de futuro. Decidindo um destino, a pessoa perde a noção de futuro. Ela se torna morta. Começa a funcionar como um mecanismo. A direção é algo vivo. Ela vive o momento. Não sabe nada do futuro, não sabe nada do passado, mas pulsa, palpita, aqui e agora. E a partir desse momento pulsante, o momento seguinte é criado. Não por qualquer decisão da sua parte, mas só porque você vive este momento e o vive tão totalmente, e ama este momento tão completamente, que dessa totalidade nasce o momento seguinte. Ele vai ter uma direção. Essa direção não é dada por você, não é imposta por você. É espontânea. Isso é o que os místicos trovadores da Índia chamam de Sahaj Manush, o homem espontâneo. O homem espontâneo é o caminho para o verdadeiro homem, para o homem essencial, para o Deus interior. Você não pode decidir a direção. Você só pode viver este momento que está disponível para você. Vivendo-o, a direção surge. Se você dançar, o momento seguinte vai ser uma dança mais profunda. Não que você decida, mas você simplesmente dança este momento. Você criou uma direção. Você não está manipulando. O próximo momento será mais cheio de dança e ainda mais serão os seguintes.
O destino é fixado pela mente. A direção se consegue vivendo. O destino é lógico. Se alguém quer ser médico, se quer ser engenheiro, se quer ser cientista ou se quer ser político, quer ser um homem rico, um homem famoso, esses são destinos. Direção? A pessoa vive o momento em profunda confiança de que a vida vai decidir. A pessoa vive este momento tão completamente que dessa totalidade surge o novo. A partir dessa totalidade, o passado se dissolve e o futuro começa a tomar forma. Mas essa forma não é dada por você. Você a conquista. Um mestre zen, Rinzai, estava morrendo. Ele estava em seu leito de morte. Alguém perguntou: Mestre, depois que você se for, as pessoas vão perguntar qual foi o seu ensinamento mais essencial. Você já disse muitas coisas, tem falado sobre muitas coisas. Será difícil para nós condensá-las. Antes de partir, você pode, por favor, condensá-las numa única frase, para que possamos guardá-la. E sempre que as pessoas que não o conheceram pedirem, podemos lhes transmitir o seu ensinamento mais essencial. Moribundo, Rinzai abriu os olhos, deu um grande grito zen, um rugido de leão. Ficaram todos chocados. Ninguém conseguia acreditar que aquele homem moribundo podia ter tanta energia. Ninguém estava esperando aquilo. O homem era imprevisível, sempre tinha sido. Mas mesmo com esse homem imprevisível, os discípulos não estavam de forma alguma esperando que, morrendo, nos seus últimos suspiros, ele daria tamanho rugido de leão. E quando ficaram chocados, é claro, a mente deles parou, foram surpreendidos, apanhados de surpresa. Rinzai disse: "É isso." Fechou os olhos e morreu. É isso. Esse momento de silêncio, esse momento não corrompido pelo pensamento, esse silêncio que ocupou tudo ao redor, essa surpresa, esse último rugido de leão que se sobrepõe à morte, é isso. Sim, a direção resulta de se viver este momento. Não é algo que você manipule ou planeje. Ela acontece, é muito sutil, e você nunca vai ter certeza sobre ela, você só pode senti-la. É por isso que eu digo que ela é mais como poesia, não como prosa, mais como amor, não como lógica, mais como arte do que ciência. Vaga. E essa é a sua beleza. Vacilante, tão vacilante quanto uma gota de orvalho numa folha de grama, deslizando sem saber onde, sem saber porquê. No sol da manhã, apenas deslizando sobre uma folha de grama. A direção é muito sutil, delicada, frágil. É por isso que todo mundo escolheu o destino. A sociedade tenta fixar um destino para você. Pais, professores, a cultura, a religião, o governo, todos eles tentam lhe dar um padrão fixo de vida. Eles não querem que você seja livre, fique em paz, avançando rumo ao desconhecido. Mas é assim que eles criaram o tédio. Se você conhece o seu futuro com antecedência, ele já fica chato. Se sabe que você vai ser uma determinada coisa, isso já fica chato. O futuro deve ser uma direção, não um destino. Deve ser mais como o Nirvana. A palavra que o Buda usa significa: tudo o que você conhece não vai estar presente. Essa é a definição de Nirvana. Tudo o que você conhece não vai estar presente. Tudo o que você vivenciou não vai estar presente. Tudo o que você é não vai estar presente. Algo totalmente novo, algo que você não consegue entender, porque você não tem uma linguagem para entender,
Você não tem experiência para compreender. Algo absolutamente novo, de que não se pode se falar a respeito. O Nirvana é uma direção. O Firdaus e o paraíso maometano e cristão são destinos muito bem definidos. A mente medíocre exige objetivos claros, porque ela é muito insegura. Ela não consegue confiar em sua própria consciência e não consegue confiar na vida. A mente medíocre tem muito medo da descoberta, e a descoberta é o maior segredo da vida. Estar pronto para ser surpreendido. Estar sempre pronto para ser surpreendido significa que a pessoa é inocente. Está tentando descobrir. E a vida é de um jeito que você pode viver descobrindo. Quanto mais você descobre, mais você vem a saber. E muito mais ainda restará para saber. É um processo que não tem fim. A direção é um processo sem fim. Lembre-se, é um processo, um movimento. O destino é uma coisa morta. O destino pertence ao ego. A direção pertence à vida, ao ser. Para se mover no mundo da direção, a pessoa precisa de uma enorme confiança, porque ela está se movendo na insegurança, está se movendo na escuridão. Mas a escuridão traz com ela uma emoção. Sem um mapa, sem um guia, você está se movendo em direção ao desconhecido. Cada passo é uma descoberta, e não é só uma descoberta no mundo exterior. Ao mesmo tempo, algo está sendo descoberto em você também. O descobridor não descobre só coisas. À medida que ele vai descobrindo mais e mais mundos desconhecidos, ele descobre a si mesmo também simultaneamente. Cada descoberta também é uma descoberta interior. Quanto mais você sabe, mais você conhece o conhecedor. Quanto mais você ama, mais você conhece aquele que ama. Eu não vou dar a você um destino. Só posso lhe dar uma direção. Desperta, pulsante de vida e de desconhecido, sempre surpreendente, imprevisível. Eu não vou lhe dar um mapa. Posso lhe dar apenas uma grande paixão para descobrir. Sim, um mapa não é necessário. Uma grande paixão, um grande desejo de descobrir é necessário. Depois eu vou deixá-lo sozinho. Vou deixá-lo por conta própria. Avance para a vastidão, para o infinito, e pouco a pouco aprenda a confiar nele. Entregue-se nas mãos da vida, porque a vida é Deus. Quando Jesus diz, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, ele está dizendo isso. Uma grande confiança. Mesmo que Deus traga a morte, não há nada a temer. É Ele quem está trazendo a morte, por isso deve haver uma razão para isso. Deve haver um segredo escondido nela, deve haver um ensinamento nela. Ele está abrindo uma porta. O homem que confia, o homem que é religioso é vibrante até mesmo nos portões da morte. Ele pode dar um rugido de leão, mesmo morrendo, porque ele sabe que nada morre. No exato momento da morte, ele pode dizer, é isso, porque cada momento é isso. Pode ser vida, pode ser a morte. Pode ser sucesso, pode ser fracasso. Pode ser felicidade, pode ser infelicidade. Cada momento é isso. Isso é o que eu chamo de oração de verdade. E então você terá direção. Você não precisa se preocupar com ela. Você não precisa fixá-la. Você pode avançar com confiança. O que é confiança? O que é confiança? É uma crença? Não, porque a crença pertence à mente. A confiança é uma concordância. Você simplesmente coloca de lado todos os seus mecanismos de defesa, a sua armadura. Você se torna vulnerável.
Você ouve algo e ouve com tamanha totalidade que surge um sentimento em você revelando se é verdade ou não. Se é falso, você sente. Se é verdade, você sente. Por que isso acontece? Isso acontece porque a verdade reside em você. Quando você for totalmente não pensamento, a sua verdade interior poderá sentir sempre que for verdade, porque igual sente igual sempre, eles se encaixam. De repente tudo se encaixa, tudo cai num padrão e o caos se torna um cosmos. As palavras se alinham e uma poesia surge. Então, tudo simplesmente se encaixa. Se você está em harmonia e a verdade está lá, seu ser interior apenas concorda com ela, mas não é uma concordância intelectual. Você sente uma sintonia, vocês se tornam uma coisa só. Essa é a confiança. Se algo estiver errado, isso simplesmente cai fora de você. Você nem pensa duas vezes, você não olha uma segunda vez. Não há sentido em fazer isso. Você nunca diz, isto não é verdade. A coisa não se encaixa e você segue em frente. Se ela se encaixa, torna-se a sua casa. Se não se encaixa, você segue. Por meio do ouvir vem a confiança. Primeiro, confie em si mesmo. Seja receptivo, seja amoroso e confie na natureza que deu à luz você. Você é a extensão dela, você não está separado dela. Ela cuida de você, ela protege você na vida e na morte. É a sua segurança, a única segurança que existe. Sinta-se seguro, à vontade, relaxado, e um dia, quando a mente estiver completamente silenciosa, a verdade acontece. Ela vem como um raio de luz na escuridão da sua existência, e tudo é revelado. A confiança só é possível se primeiro você confiar em si mesmo. A coisa mais fundamental tem que acontecer dentro de você primeiro. Se confiar em si mesmo, você consegue confiar em mim, consegue confiar nas pessoas, consegue confiar na existência. Mas se não confia em si mesmo, então nenhuma outra confiança jamais é possível. A sociedade destrói a confiança nas próprias raízes. Ela não permite que você confie em si mesmo. Ela ensina todos os outros tipos de confiança. Confiança nos pais, confiança na igreja, confiança no Estado, confiança em Deus, ad infinitum, mas a confiança básica é completamente destruída. E então todas as outras relações de confiança são falsas, são obrigadas a ser falsas. Depois disso, todas as outras relações de confiança são apenas flores de plástico. Você não tem raízes de verdade para que nasçam flores de verdade. A sociedade faz isso deliberadamente, de propósito, porque aquele que confia em si é perigoso para a sociedade. Para uma sociedade que depende de escravidão, uma sociedade que investiu tanto na escravidão. Uma pessoa confiando em si mesma é independente. Você não pode fazer previsões sobre ela. Ela vai trilhar seu próprio caminho. A liberdade será a vida dela. Ela vai confiar quando sentir, quando amar, e então sua confiança terá uma imensa intensidade e verdade nela. Então, sua confiança vai ser viva e autêntica. E ela estará pronta para arriscar tudo pela sua confiança, mas só quando sentir isso, só quando for verdade, só quando isso agitar seu coração, só quando tocar sua inteligência e seu amor. Caso contrário, não. Você não pode forçá-la a nenhum tipo de crença. Esta sociedade depende da crença. Toda a sua estrutura é a de auto-hipnose. Toda a sua estrutura é baseada na criação de robôs e máquinas, não seres humanos.
Ela precisa de pessoas dependentes, tão dependentes que estejam constantemente precisando ser tiranizadas, tão dependentes que estejam procurando e buscando os seus próprios tiranos, os seus próprios Adolf Hitlers, os seus próprios Mussolinis, seus próprios Joseph Stalins e Mao Tse-tungs. Este planeta bonito nós transformamos numa grande prisão. Algumas pessoas com sede de poder têm reduzido toda a humanidade a uma turba. O ser humano só tem permissão de existir se ceder a todos os tipos de absurdo. Ora, dizer a uma criança para acreditar em Deus é absurdo, um total disparate. Não porque a divindade não exista, mas porque a criança ainda não sentiu a sede, o desejo, o anseio. Ela ainda não está pronta para sair em busca da verdade, a verdade suprema da vida. Ela ainda não é madura o suficiente para investigar a realidade de Deus. Esse caso de amor tem que acontecer um dia, mas isso só pode acontecer se nenhuma crença for imposta a ela. Se ela for convertida antes que surja a sede de explorar e conhecer, então, durante toda a vida ela viverá de maneira falsa, vai viver de um jeito pseudo. Sim, ela vai falar de Deus, porque lhe disseram que Deus existe. Disseram isso a ela com autoridade, e as pessoas que disseram eram muito poderosas em sua infância. Seus pais, os sacerdotes, os professores. Disseram isso a ela e ela teve que aceitar. Era uma questão de sobrevivência. Não podia dizer não aos pais, porque sem eles ela não poderia sobreviver. Era muito arriscado dizer não, ela tinha que dizer sim, mas seu sim não pode ser verdadeiro. Como pode ser verdadeiro? Ela está dizendo sim apenas como uma estratégia política para sobreviver. Você não a transformou numa pessoa religiosa, você fez dela um diplomata. Você criou um político. Você sabotou o potencial que ela tinha para se tornar um ser autêntico. Você a envenenou. Você destruiu a sua própria possibilidade de inteligência, porque a inteligência surge apenas quando surge o desejo de saber. Agora, o anseio nunca vai surgir, porque antes que a pergunta tenha tomado posse da sua alma, a resposta já foi fornecida. Antes que ela ficasse com fome, a comida foi forçada em seu ser. Agora, sem a fome, essa comida forçada não pode ser digerida. Não há fome para digeri-la. É por isso que as pessoas vivem como tubos através dos quais a vida passa na forma de um alimento não digerido. É preciso ser muito paciente com as crianças, muito alerta, muito consciente para não dizer nada que possa impedir a inteligência delas de se manifestar. Não convertê-las em cristãos, hindus e muçulmanos. É preciso uma paciência infinita. Um dia esse milagre acontece, quando a própria criança começa a perguntar. Então, também não lhe forneça respostas prontas. Respostas prontas não ajudam ninguém. Respostas prontas são enfadonhas e idiotas. Ajude-a a ficar mais inteligente. Em vez de lhe dar respostas, dê a ela situações e desafios para que sua inteligência seja aguçada e ela vá mais fundo nas perguntas, de modo que a pergunta penetre no próprio cerne do seu ser. Então a pergunta torna-se uma questão de vida ou morte. Mas isso não é permitido. Os pais têm muito medo. A sociedade tem muito medo. Se as crianças forem autorizadas a permanecer livre, quem sabe o que pode acontecer? Elas podem nunca vir a fazer parte da congregação a que os pais pertenceram. Elas podem nunca ir à igreja, católica, protestante, isto ou aquilo. Quem sabe o que vai acontecer quando se tornarem inteligentes por conta própria? Elas não estarão sob seu controle. Esta sociedade mergulha cada vez mais na política para controlar todo mundo, para possuir a alma de todo mundo.
É por isso que a primeira coisa que eles têm de fazer é destruir a confiança da criança em si mesma. Eles têm que deixá-la insegura e com medo. Enquanto estiver insegura, ela é controlável. Se estiver confiante, ela é incontrolável. Se ela estiver confiante, vai fazer valer seus direitos, vai tentar fazer as coisas do seu próprio jeito. Ela nunca vai querer fazer nada do jeito de ninguém. Ela vai seguir o seu próprio caminho, não vai satisfazer os desejos de outra pessoa com relação a esse caminho. Nunca imitará ninguém, nunca será uma pessoa maçante e sem vida. Ela será tão viva, tão pulsante de vida, que ninguém será capaz de controlá-la. Destrua a confiança dela e você a terá castrado. Você terá tirado o seu poder. Agora, ela estará indefesa para sempre e sempre precisará de alguém para dominá-la, dirigi-la e lhe dar ordens. Agora ela será um bom soldado, um bom cidadão, um bom nacionalista, um bom cristão, um bom muçulmano, um bom hindu. Sim, ela vai ser todas essas coisas, mas não vai ser um verdadeiro indivíduo. Não terá quaisquer raízes. Será desenraizada por toda a vida. Vai viver sem raízes, e viver sem raízes é viver no sofrimento, é viver no inferno. Assim como as árvores precisam ter raízes na terra, o homem é também uma árvore e precisa ter raízes na existência. Do contrário, ele vai viver uma vida sem inteligência. Ele pode ter sucesso no mundo, pode ser muito famoso. Ainda outro dia, eu estava lendo uma história. 3 cirurgiões, velhos amigos, reuniram-se nas férias. Na praia, sentados sob o sol, eles começaram a se gabar. O primeiro disse: "Encontrei um homem que perdeu as 2 pernas na guerra. Eu lhe dei pernas artificiais e foi um milagre. Agora, ele é um dos maiores maratonistas do mundo. Existe toda a possibilidade de que nos próximos Jogos Olímpicos venha a ganhar medalha." O outro disse: "Isso não é nada. Atendi uma mulher que caiu de um edifício de 30 andares. Seu rosto ficou completamente desfigurado. Eu fiz um grande trabalho de cirurgia plástica. Foi só outro dia que eu vim a saber através dos jornais que ela ganhou um concurso de beleza." O terceiro era um homem humilde. Ambos olharam para ele e perguntaram: "O que você tem feito ultimamente? Qual a novidade?" O homem disse: "Nada demais. E, além disso, não estou autorizado a contar nada sobre isso." Os 2 colegas ficaram mais curiosos ainda. Disseram: "Mas somos amigos, podemos guardar o seu segredo. Você não precisa se preocupar, não vai vazar." Então ele disse: "Ok, se vocês dizem que não, se prometerem." Um homem foi trazido para mim. Ele tinha sido decapitado num acidente de carro. Eu não sabia o que fazer. Corri para o meu jardim só para pensar no que fazer e, de repente, me deparei com um repolho. Sem alternativa, transplantei o repolho no lugar da cabeça. E vocês sabem o que aconteceu? Esse homem se tornou o primeiro-ministro da Índia. Você pode destruir a criança, mesmo assim ela ainda pode se tornar o primeiro-ministro da Índia. Não existe uma impossibilidade inerente de que ela se torne bem-sucedida, mesmo sem inteligência. Na verdade, é mais difícil que se torne um sucesso com inteligência, porque a pessoa inteligente é inventiva. Ela está sempre à frente do seu tempo. Leva tempo para que seja compreendida. A pessoa sem inteligência é facilmente compreendida. Ela se encaixa na gestalt da sociedade. A sociedade tem valores e critérios pelos quais julgá-la, mas leva anos para que a sociedade avalie um gênio. Não estou dizendo que uma pessoa sem inteligência não possa ser bem-sucedida, não possa ficar famosa, mas ainda assim ela será uma farsa. E esta é a desgraça. Você pode ficar famoso,
Mas se você é uma farsa, sua vida é uma tristeza. Você não sabe que bênçãos a vida está derramando sobre você. Nunca vai saber. Você não tem inteligência suficiente para saber. Nunca vai ver a beleza da existência, porque não tem sensibilidade para perceber. Você nunca vai ver o milagre puro que circunda você, que atravessa o seu caminho de milhões de maneiras diferentes todos os dias. Você nunca vai vê-lo, porque para vê-lo você precisa de uma tremenda capacidade de compreender, de sentir, de ser. Esta sociedade é orientada para o poder. Esta sociedade ainda é absolutamente primitiva, totalmente bárbara. Algumas poucas pessoas, políticos, padres, professores, algumas pessoas estão dominando milhões. E esta sociedade funciona de tal forma que nenhuma criança tem permissão para ter inteligência. É por puro acidente que de vez em quando um Buda chegue à Terra, puro acaso. De algum modo, de vez em quando uma pessoa escapa das garras da sociedade. De vez em quando uma pessoa não é envenenada pela sociedade. Isso deve ser por causa de algum erro, um engano da sociedade. Caso contrário, a sociedade consegue destruir as raízes dela, consegue destruir a confiança dela em si mesma. E uma vez que isso aconteça, você nunca vai ser capaz de confiar em ninguém. Depois que se torna incapaz de amar a si mesmo, você nunca mais é capaz de amar ninguém. Isso é uma verdade absoluta, não há exceções. Você só consegue amar os outros quando consegue amar a si mesmo. Mas a sociedade condena o amor próprio. Ela diz que é egoísmo, diz que é narcisismo. Sim, o amor próprio pode se tornar narcisista, mas não necessariamente. Pode se tornar narcisista se nunca for além de si mesmo. Pode se tornar uma espécie de egoísmo se ficar confinado em si mesmo. Caso contrário, o amor próprio é o início de todos os outros amores. Uma pessoa que se ama, mais cedo ou mais tarde começa a transbordar de amor. Uma pessoa que confia em si mesma não consegue desconfiar de ninguém, mesmo daqueles que têm intenção de enganá-la, mesmo daqueles que já a enganaram. Sim, ela não consegue sequer desconfiar, porque agora sabe que a confiança é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Você pode enganar uma pessoa, mas em que você pode enganá-la? Pode levar dinheiro ou outra coisa dela, mas o homem que conhece a beleza da confiança não se deixará distrair por essas pequenas coisas. Ele ainda ama você, ainda vai confiar em você. E então, um milagre acontece. Se uma pessoa de fato confia em você, fica impossível enganá-la, fica quase impossível. Acontece todos os dias na sua vida também. Sempre que você confia em alguém, essa pessoa não consegue mais enganar você, ludibriar você. Sentado na plataforma de uma estação ferroviária, você não conhece quem que está ao seu lado, um estranho, um completo estranho, e você diz a essa pessoa: "Você poderia olhar a minha bagagem? Eu tenho que comprar a minha passagem. Por favor, faça a gentileza de tomar conta da minha bagagem." E você vai comprar o seu bilhete. Você confia num absoluto desconhecido, mas quase nunca acontece de o estranho enganar você. Ele poderia enganá-lo se você não confiasse nele. A confiança tem uma certa magia. Como ele pode enganá-lo agora que você confiou nele? Como ele pode se degradar a tal ponto? Nunca conseguirá se perdoar se enganar você. Há uma qualidade intrínseca na consciência humana para confiar e ser confiável. Todo mundo gosta de ser confiável. É o respeito da outra pessoa, e quando você confia num estranho, isso é mais verdadeiro ainda. Não há razão para confiar nele e ainda assim você confia. Você coloca o homem num patamar alto, você o valoriza a tal ponto que é quase impossível para ele cair daquela altura.
E, se cair, ele nunca será capaz de perdoar a si mesmo. Terá de carregar o peso da culpa durante toda a sua vida. A pessoa que confia em si mesma passa a conhecer a beleza disso. Passa a saber que, quanto mais confia em si mesmo, mais você floresce. Quanto mais você se deixa ficar num estado de entrega e relaxamento, mais fica tranquilo e sereno, mais fica calmo, revigorado e silencioso. E é tão bonito que você começa a confiar mais e mais nas pessoas, porque quanto mais confia, mais a sua calma se aprofunda, a sua calma fica mais e mais profunda, até chegar ao âmago do seu ser. E quanto mais você confia, mais alto voa. Aquele que consegue confiar, mais cedo ou mais tarde conhece a lógica da confiança. E então, um dia, com certeza, vai tentar confiar no desconhecido. Comece a confiar em si mesmo. Essa é a primeira coisa. É disso que se trata o meu trabalho aqui. Destruir a desconfiança que foi inculcada em você sobre si mesmo, destruir toda a condenação que tenha sido imposta em você, tirá-la de você e lhe transmitir o sentimento de que você é amado e respeitado, amado pela existência. Deus criou você porque o amava. Ele o amava tanto que não conseguiu resistir à tentação de criá-lo. Quando um pintor pinta, ele pinta porque ama. Quando um poeta compõe uma música, é porque ama a música. Deus pintou você, cantou você, dançou você. Deus ama você. E se você não vê nenhum sentido na palavra Deus, não se preocupe. Chame-o de existência, chame-o de todo. A existência ama você, caso contrário, você não estaria aqui. Relaxe em seu ser, você é acalentado pelo todo. É por isso que o todo continua respirando em você, pulsando em você. Quando começar a sentir esse enorme respeito e amor e confiança do todo em você, você começa a deixar crescer raízes em seu ser. Você passa a confiar em si mesmo. Só então você pode confiar em mim. Só então você pode confiar nos seus amigos, seus filhos, seu marido, sua esposa. Só então você pode confiar nas árvores e nos animais e nas estrelas e na lua. Então, a pessoa simplesmente vive na confiança. Não é mais uma questão de confiar nisto ou naquilo, ela apenas confia. E confiar é simplesmente ser religioso. E é disso que se trata o Sannyas. O Sannyas vai desfazer tudo o que a sociedade fez. Não é por acaso que os padres sejam contra mim, os políticos sejam contra mim, os pais sejam contra mim, todas as instituições sejam contra mim. Não é por acaso. Eu posso entender a lógica absolutamente clara disso. Estou tentando desfazer o que eles fizeram. Estou sabotando todo o padrão desta sociedade escravocrata. Todo o meu empenho é para criar rebeldes, e o início da rebeldia é confiar em si mesmo. Se eu puder ajudá-lo a confiar em si mesmo, eu o terei ajudado. Nada mais é necessário. Todo o resto vem por conta própria. A dúvida é sua aliada. A investigação é um risco. Ela está avançando em direção ao desconhecido. A pessoa não sabe o que vai acontecer. Ela deixa tudo com que está familiarizada, com que se sente confortável e avança rumo ao desconhecido, sem saber com certeza se existe alguma coisa na outra margem ou mesmo se existe outra margem. Então, as pessoas se agarram ao teísmo, ou aqueles que estão um pouco mais fortes, os intelectuais, a inteligência, esses se agarram ao ateísmo. Mas nos dois casos estão fugindo da dúvida. E fugir da dúvida é fugir da pergunta, porque o que é a dúvida? É só um ponto de interrogação. Ela não é sua inimiga. É simplesmente um ponto de interrogação dentro de você que o prepara para investigar. A dúvida é sua aliada.
A fé tem medo da dúvida. Tem medo porque ela a reprimiu. Tudo o que você reprime, você teme, porque isso está sempre lá bem no fundo de você, esperando para se vingar, e assim que a oportunidade surgir, vai explodir dentro de você com ímpeto. Sua fé está apoiada num abalo sísmico, e a cada dia a dúvida se torna mais forte, porque todo dia você tem que reprimi-la. Mais cedo ou mais tarde, isso será mais do que você pode reprimir, será mais poderoso do que a sua fé. Então, simplesmente jogue fora a sua fé. Mas a confiança não tem medo da dúvida, porque a confiança não é contra a dúvida. A confiança usa a dúvida. A confiança sabe como utilizar a energia contida na própria dúvida. Essa é a diferença entre fé e confiança. A fé é falsa. Ela cria uma pseudo-religião. Ela cria hipócritas. A confiança tem uma beleza e uma verdade sublimes em torno dela. Ela cresce por meio da dúvida, ela usa a dúvida como adubo, ela transforma a dúvida. A dúvida é uma aliada, a dúvida não é sua inimiga. E, a menos que a sua confiança passe por muitas dúvidas, ela continuará impotente. A partir de onde ela vai reunir forças? A partir de onde vai conseguir integração? Se não existir nenhum desafio, ela com certeza continuará fraca. A dúvida é um desafio. Se a sua confiança conseguir responder ao desafio, conseguir fazer amizade com sua dúvida, ela irá crescer através dela. E você não será uma pessoa dividida, que no fundo duvida e apenas na superfície crê, acredita. Você terá um tipo de unidade. Você vai ser um indivíduo indivisível. E essa individualidade é o que chamam de alma nas antigas religiões. A alma se mostra através da dúvida, não através do acreditar. A crença é só uma máscara. Você está escondendo a sua face original. A confiança é uma transformação. Você está se tornando mais iluminado. E porque você está usando a dúvida como um desafio, como uma oportunidade, nunca haverá nenhuma repressão. Lentamente, muito lentamente, a dúvida desaparece, porque a sua energia foi tomada pela confiança. A dúvida, na verdade, não é nada a não ser a confiança crescendo. A dúvida é a confiança a caminho. Sempre pense na dúvida desta maneira. A dúvida é a confiança a caminho. A dúvida é a indagação, e a confiança é sanar essa indagação. A dúvida é a pergunta e a confiança é a resposta. A resposta não é contra a pergunta. Não haverá nenhuma possibilidade de resposta se não houver pergunta. A pergunta criou a oportunidade para a resposta acontecer. Então, por favor, não se sinta culpado perto de mim. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de culpa. A culpa é absolutamente errada. Mas ela tem sido usada pelos sacerdotes e pelos políticos e puritanos ao longo das eras, ao longo dos séculos. A culpa é uma estratégia para explorar as pessoas, para que se sintam culpadas. Depois de ter conseguido fazê-las se sentirem culpadas, serão suas escravas. Por causa da culpa, elas nunca serão integradas o bastante. Por causa da culpa, vão permanecer divididas. Por causa da culpa, nunca serão capazes de aceitar a si mesmas. Estarão para sempre condenadas. Por causa da culpa, estarão prontas para acreditar em qualquer coisa para se livrar da culpa. Elas vão fazer qualquer coisa, vão realizar qualquer ritual absurdo, apenas para conseguir se livrar da culpa. Ao longo dos séculos, o sacerdote tem feito as pessoas se sentirem culpadas. Todas as chamadas religiões existem por causa da sua culpa. Elas não existem por causa da existência de Deus. Elas não têm nada a ver com Deus e Deus não tem nada a ver com elas. Elas existem por causa da culpa que você sente. Você está com medo, sabe que está errado.
Você tem que procurar a ajuda de alguém que não esteja errado. Você sabe que é indigno, tem que se curvar, tem que servir aqueles que são dignos. Você sabe que não pode confiar em si mesmo, porque você está dividido. Apenas uma pessoa não dividida pode confiar em si mesma, nos seus sentimentos, na sua intuição. Você está sempre tremendo, tremendo por dentro. Precisa de alguém em quem se apoiar. E depois que se apoia em alguém, depois que se torna dependente de alguém, você permanece infantil, você nunca cresce. Sua idade mental continua a ser a de uma criança. Você nunca atinge a maturidade, nunca se torna independente. E o sacerdote não quer que você se torne independente. Seja independente, você está perdido para ele. Dependente, você é todo o mercado dele, todo o seu negócio. Sou totalmente contra qualquer tipo de culpa. Lembre-se sempre, se começar a se sentir culpado sobre algo com relação a mim, então você está fazendo isso por conta própria. Então você ainda está carregando dentro de si as vozes dos seus pais, dos sacerdotes. Você ainda não me ouviu, ainda não me escutou. Quero que fique 100% livre de toda a culpa. Quando está livre da culpa, você é uma pessoa religiosa. Essa é a minha definição de pessoa religiosa. Use a dúvida é bela, porque é somente por meio da dúvida que a confiança atinge a maturidade. Como pode ser de outra forma? Ela tem que ser bela. É só por meio da dúvida que a confiança torna-se centrada. É só por meio da dúvida que a confiança floresce, desabrocha. É a noite escura da dúvida que traz a aurora dourada para mais perto de você. A noite escura não é contra a aurora. A noite escura é o útero do amanhecer. A madrugada está se preparando no ventre da noite escura. Pense na dúvida e na confiança como coisas complementares. Assim como o homem e a mulher, assim como o dia e a noite, o verão e o inverno, a vida e a morte. Sempre pense nesses pares em termos de uma complementariedade inevitável. Nunca mais pense em termos de oposição. Mesmo que na superfície pareçam se opor, no fundo elas são aliadas, ajudam uma a outra. Pense numa pessoa que não tem confiança. Ela não vai ter nenhuma dúvida, porque ela não tem nada do que duvidar. Basta pensar numa pessoa que não tem confiança nenhuma. Como ela pode duvidar? Do que ela pode duvidar? Só um homem de confiança tem algo do que duvidar. Porque você confia, portanto você duvida. Sua dúvida comprova a sua confiança e não o contrário. Pense numa pessoa que não pode duvidar. Como ela pode confiar? Se ela ainda é incapaz de duvidar, como pode ser capaz de confiar? A confiança é a forma mais elevada da própria energia da dúvida. A dúvida é o degrau mais baixo da escada e confiança é o degrau mais alto da mesma escada. Use a dúvida. Use-a com alegria. Não há nenhuma necessidade de se sentir culpado. É perfeitamente humano e natural sentir grandes dúvidas sobre mim às vezes e grandes dúvidas sobre o que está acontecendo aqui. É perfeitamente humano, não há nada de extraordinário nisso. Se isso não acontecer, então algo vai parecer anormal. Mas lembre-se de que se tem de chegar à confiança. Use a dúvida, mas não se esqueça do objetivo, não se esqueça do degrau mais alto da escada. Mesmo se você estiver no degrau mais baixo, olhe para o mais alto. Você tem que chegar lá. Na verdade, a dúvida está empurrando você nessa direção, porque ninguém consegue se sentir à vontade com a dúvida. Você já não reparou? Quando existe dúvida, existe inquietação. Não altere essa inquietação. Não interprete essa inquietação como culpa. Sim, existe um mal-estar, porque a dúvida significa que você está incerto quanto ao chão em que está pisando. A dúvida significa que você está dividido. A dúvida significa que você ainda não é uma unidade. Como pode ficar à vontade?
Você é uma multidão. Você não é uma pessoa, você é muitas pessoas. Como pode ficar à vontade? Deve haver um grande tumulto dentro de você, uma parte puxando numa direção e outra parte puxando na outra. Como você pode crescer se é puxado em tantas direções ao mesmo tempo? Está fadado a sentir desconforto, tensão, angústia, ansiedade. Ninguém pode viver com dúvida e na dúvida. A dúvida empurra você na direção da confiança. A dúvida diz: vá e encontre um lugar onde você possa relaxar, onde possa existir totalmente. A dúvida é sua aliada. Ela apenas diz: este não é seu lar. Vá em frente, pesquise, procure, investigue. Isso cria o impulso para investigar, para explorar. Depois que você começar a ver a dúvida como uma aliada, não como um motivo para não confiar, mas algo que o empurra na direção dela, de repente a culpa desaparece. Há uma grande alegria. Mesmo quando duvida, você duvida alegremente, duvida de forma consciente e usa a dúvida para encontrar a confiança. É absolutamente normal. A fé é concedida. A confiança é um crescimento. As pessoas pretensamente religiosas nunca confiaram na natureza humana. Elas falam sobre a confiança, mas nunca confiam na existência. Elas confiam nas regras, nas leis. Elas nunca confiam no amor. Elas falam de Deus, mas é só conversa fiada. Elas confiam na polícia, nos tribunais. Confiam no fogo do inferno. Confiam em criar medo e em criar ganância. Se você é santo e bom e moral, você vai ter o céu e todos os prazeres do paraíso, o Éden. Ou, se você não é moral, então você vai sofrer no fogo do inferno. E eternamente, lembre-se, para sempre. Esses são o medo e a ganância. Eles têm manipulado a mente humana através do medo e da ganância. Querem que você fique livre do medo e da ganância, e todo o seu ensinamento está enraizado nisso. Eles não confiam. A crença vem da cabeça, a confiança vem do coração. Suas qualidades são diferentes, completamente diferentes, são diametralmente opostas. Nunca se torne parte de um sistema de crenças. Nunca se torne um hindu ou um muçulmano, ou um jainista ou budista. Quando você se torna parte de um sistema de crenças, você se torna um escravo. A dúvida e a crença não são diferentes. São dois lados da mesma moeda. Isso tem de ser entendido primeiro, porque as pessoas pensam que, quando acreditam, elas superaram a dúvida. A crença é o mesmo que a dúvida, porque ambas são preocupações da mente. Sua mente argumenta, diz que não encontra nenhuma prova para que você possa dizer sim. Então você duvida. Então, sua mente encontra argumentos para dizer sim, provas para dizer sim, e você acredita. Mas em ambos os casos você acredita na razão. Em ambos os casos você acredita nos argumentos. A diferença está apenas na superfície. No fundo, você acredita no raciocínio. A confiança é o abandono do raciocínio. Ela é louca, é irracional, é absurda. E lembre-se, confiança não é fé. A confiança é um encontro pessoal. A fé é concedida e emprestada, é um condicionamento. A fé é um condicionamento que seus pais, sua cultura e sua sociedade lhe dão. Você não se preocupa com ela. Você não faz dela uma preocupação pessoal. É uma coisa concedida, e aquilo que é concedido, que não foi um crescimento pessoal em você, é apenas uma fachada. É um rosto falso, uma cara de domingo. Durante 6 dias você é de um jeito, e então você entra na igreja e coloca uma máscara. Veja como as pessoas se comportam na igreja.
São tão gentis, humanas. As mesmas pessoas. Até mesmo um assassino vai à igreja e reza, e você pode ver o rosto dele. Ele parece tão belo e inocente, e esse homem matou pessoas. Na igreja você tem um rosto apropriado para usar, e você sabe como usá-lo. É um condicionamento. Desde a infância você é condicionado. A fé é concedida, a confiança é um crescimento. Quando você não consegue entender, quando você é ignorante, toda a sociedade diz: tenha fé. Direi a você que é melhor duvidar do que ter uma fé falsa. É melhor duvidar, porque a dúvida criará sofrimento. A fé é um consolo. A dúvida cria sofrimento. E se existe sofrimento, você terá que buscar a confiança. Esse é o problema, o dilema que tem acontecido no mundo. Por causa da fé, você esqueceu como buscar confiança. Por causa da fé, você se tornou desconfiado. Por causa da fé, você carrega cadáveres. Você é cristão, hindu, muçulmano e confunde tudo. Por causa da fé, você pensa que é religioso. Então, a investigação cessa. A dúvida honesta é melhor do que a fé desonesta. Se a sua fé é falsa, e toda fé é falsa se você não a fez crescer dentro de você, se não é o seu sentimento e seu ser e sua experiência, toda fé é falsa. Seja honesto. Duvide, sofra. Apenas o sofrimento vai lhe trazer o entendimento. Se você sofrer verdadeiramente, um dia vai entender que é a dúvida que está fazendo você sofrer. E então, a transformação torna-se possível. Sua fé é falsa. A dúvida está escondida lá no fundo. Apenas na superfície existe uma fina camada de fé. Lá no fundo, você está em dúvida, mas você tem medo de saber que está duvidando, por isso você se agarra à fé. Você continua fazendo pose de quem tem fé. Você pode fazer pose, mas através de poses você não vai chegar à realidade. Você pode ir lá e fazer uma reverência num santuário. Você está fazendo pose de uma pessoa que confia, mas você não vai crescer, porque no fundo não há confiança, só dúvida. A fé é apenas uma sobreposição. É como beijar uma pessoa que você não ama. Do lado de fora é tudo igual. Você está fazendo o gesto de beijar. Nenhum cientista vai encontrar nenhuma diferença. Se você beijar uma pessoa, a cena, o fenômeno fisiológico, a transferência de milhões de germes de um lábio para outro, é tudo exatamente igual se você ama ou não. Se um cientista observar e investigar, qual será a diferença? Nenhuma diferença. Nem um pingo de diferença. O cientista vai dizer que ambos são beijos e idênticos. Mas você sabe que, quando você ama uma pessoa, então algo do invisível passa entre vocês que não pode ser detectado por nenhum instrumento. Quando você não ama uma pessoa, então você pode dar o beijo, mas nada passa entre vocês. Nenhuma comunicação de energia, nenhuma comunhão acontece. O mesmo acontece com a fé e com a confiança. A confiança é um beijo cheio de amor, com um coração profundamente amoroso, e a fé é um beijo sem amor nenhum. Então, por onde começar? A primeira coisa é investigar a dúvida. Jogue fora a falsa fé. Torne-se um cético honesto, sincero. Sua sinceridade vai ajudar. Porque se você é honesto, como pode não perceber que a dúvida cria sofrimento? Se você é sincero, você com certeza vai saber. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que a dúvida está criando mais sofrimento. Quanto mais você fica em dúvida, mais fica infeliz. E a pessoa só cresce através do sofrimento. Quando você chega num ponto em que o sofrimento se torna impossível de suportar, intolerável, você o solta. Não que você realmente o solte.
A própria intolerabilidade o leva ao ato de soltar. E depois que a dúvida o fez sofrer e não há mais dúvida, você começa a se mover em direção à confiança. Sempre que você está confiante, fica relaxado. E sempre que você permite alguma dúvida, fica tenso no coração, porque o coração relaxa com a confiança e se retrai com a dúvida. Normalmente as pessoas não estão conscientes disso. Na verdade, elas vivem sempre com o coração encolhido e apertado, então se esqueceram de como é sentir o coração relaxado. Sem conhecer nenhum oposto, elas pensam que está tudo bem. Mas de 100 pessoas, 99 vivem com o coração contraído. Quanto mais você está na cabeça, mais o coração se contrai. Quando você não está na cabeça, o coração se abre como uma flor de lótus. E é tremendamente belo quando se abre. Então você está de fato vivo e o coração está relaxado. Mas o coração só pode ficar relaxado na confiança, no amor. Com a suspeita da dúvida, a mente entra em cena. A dúvida é a porta da mente. É como uma isca. Você vai pescar e coloca a isca. A dúvida é a isca da mente. Depois que você é pego na dúvida, você fica preso à mente. Então, quando a dúvida vem, ela não vale a pena. Eu não estou dizendo que a sua dúvida esteja sempre errada. Não estou dizendo isso. Sou a última pessoa a dizer isso. Sua dúvida pode estar perfeitamente correta, mas, mesmo então, ela também é errada, porque destrói o seu coração. Não vale a pena. Por exemplo, você está hospedado em um quarto estranho com alguém, um desconhecido, e você tem dúvida se ele é um ladrão ou alguém não confiável. Você pode dormir com esse homem no mesmo quarto? Mesmo que ele seja um ladrão ou mesmo que seja um assassino, mesmo assim a dúvida não vale a pena. É melhor morrer na confiança do que viver na dúvida. É melhor ser roubado na confiança do que se tornar um milionário na dúvida. Uma pessoa que rouba as suas riquezas não rouba nada. Mas se você duvida, perde o seu coração. Portanto, quando digo confiança, eu não quero dizer que a confiança esteja sempre certa. Eu não estou dizendo isso. Muitas vezes a confiança vai colocá-lo em situações difíceis porque, quanto mais você confia, mais vulnerável fica. E quanto mais você confia, mais se torna vítima de pessoas dispostas a enganar. Elas querem pessoas que confiam, caso contrário não conseguirão enganar ninguém. Mas ainda assim, eu digo, seja enganado. Isso não custa nada em comparação a ficar na dúvida. Se a pessoa tiver de escolher, e existem apenas duas alternativas, ser enganado ou ficar na dúvida, é melhor ser enganado. Depois que isso está decidido, a dúvida não pode pegar você. A dúvida é poderosa porque é astuta. A dúvida é poderosa porque ele diz, você está desprotegido, eu vou protegê-lo. A dúvida diz, eu não sou contra a confiança. Confie, mas primeiro observe, primeiro duvide e só depois confie. Quando você estiver convencido de que não há possibilidade de ser enganado, então confie. A dúvida nunca diz, eu sou contra a confiança. Não, a dúvida sempre diz, na verdade estou tentando ajudá-lo a encontrar alguém em quem confiar. Estou apenas tentando servi-lo. Se me escutar, você conseguirá encontrar alguém em quem poderá confiar. Mas você nunca vai encontrar a pessoa certa porque, depois que se acostumou a ficar na dúvida, isso se torna crônico. Mesmo que fique cara a cara com Deus, você vai continuar duvidando. Isso não tem nada a ver com a pessoa de fora. É só porque você tem um hábito. Você não consegue relaxar imediatamente. Se tem se protegido, vigiado e alimentado a dúvida a vida inteira, você não consegue apenas colocá-la de lado. Muitas vezes a confiança cria situações muito inseguras, vai levá-lo por caminhos perigosos.
você vai ficar mais vulnerável, será enganado e ludibriado com facilidade. Mas ainda assim eu digo que, custe o que custar, a confiança é o único tesouro a ser protegido. E quando entender isso, seu coração irá imediatamente lhe mostrar se algo está errado com o seu sistema. Você será capaz de sentir confiança e dúvida e o impacto disso sobre você. Sempre que sentir que algo está se contraindo no seu coração, procure no mesmo instante dentro de você. A dúvida surgiu em algum lugar. Em algum lugar, você perdeu o contato com sua confiança. Em algum lugar não está mais em sintonia com a vida. Você se separou. A dúvida separa. A confiança une. E quando você está unido, o coração flui bem, no ritmo harmonioso. Isso é o que eu chamo de ser santo. Fique no coração e o coração florescerá. Isso é que é um homem santo. Fique na cabeça, calculando, sendo astuto. Isso é ser profano. A confiança não pode ser cultivada. O hipócrita é a pessoa mais imoral que existe, porque ele finge uma coisa e é outra. Ele tem um rosto para mostrar para as pessoas e uma realidade diferente escondida por trás. Ele vive usando máscaras. Ele destruiu o natural, o espontâneo, porque acredita no cultivo, no civilizar. Ele acredita que as pessoas devam ser obrigadas a ser boas. Ora, não há nenhuma maneira de se obrigar alguém a ser bom. Na verdade, se você forçar uma pessoa a ser boa, você a está forçando a ser má. Se ela tiver coragem, vai se rebelar contra você. Se tiver alguma inteligência, vai reagir contra você, vai se tornar apenas o oposto do que você queria que ela fosse. A menos que a obediência venha do seu interior, do amor e da confiança, ela é feia. Mas quando ela vem de dentro do seu coração, não é obediência de modo algum. Você não está seguindo outra pessoa, você está seguindo você mesmo. A confiança cultivada não será confiança. Será falsa, será insincera. Ela estará apenas na superfície. Nunca tocará o seu centro. Tudo o que é cultivado permanece superficial, porque tudo o que é cultivado permanece na mente. A confiança não pode ser cultivada, assim como o amor não pode ser cultivado. Você não pode ensinar as pessoas a amar. Perigosos serão os dias em que as pessoas serão ensinadas a amar, porque elas vão aprender a lição, vão repeti-la com precisão. Será tecnológico, mas não vai ser do coração. Qualquer coisa que pertença às profundezas tem que surgir naturalmente. Então, o que fazer? A única coisa que pode ser feita é remover os obstáculos. A confiança não pode ser trazida para fora. Os obstáculos podem ser removidos. Quando não há nenhum obstáculo, ela vem, ela flui. A confiança não pode ser cultivada. Dúvidas podem ser descartadas. Então é preciso entender a mente que duvida, o próprio mecanismo da dúvida, o que o leva a duvidar. A pessoa tem que ver através dela e por que ela duvida, porque a dúvida é o obstáculo. Quando a dúvida desaparece, a confiança surge. Ela sempre esteve lá. Apenas uma pedra estava dificultando o caminho e a fonte não podia fluir. Você vem ao mundo com confiança. Toda criança nasce com confiança. Toda criança é de confiança. Por isso a confiança não precisa ser cultivada. É assim que todo mundo nasce. Ela já está embutida. Você é de confiança. Mas, pouco a pouco, a criança aprende a duvidar. Nós ensinamos, na verdade, a sociedade, a família, a escola, a universidade, todos ensinam a duvidar. Porque a menos que você duvide, você não pode ser muito inteligente e astuto. A menos que você duvide, você não pode sobreviver neste mundo tão competitivo. Vai ser destruído. Então a dúvida tem de ser aprendida.
E depois que você aprende, aos poucos a confiança é esquecida. Ela permanece lá no fundo, dentro de você, mas você não consegue alcançá-la. Há muitos obstáculos. Você não pode cultivá-la. Ela não pode ser ensinada. A única alternativa é: você tem que inverter o processo. Aprendeu a dúvida, agora desaprenda-a. A confiança estava lá. A confiança está lá. A confiança vai estar lá. Tudo o que tem que ser feito é para ser feito com dúvida. Nada deve ser feito com confiança. Por que você duvida? Por que você tem tanto medo? Porque dúvida significa medo. Sempre que você ama alguém, você não duvida, porque o medo desaparece. Sempre que existe amor, não existe medo. Mas quando não ama, você duvida. Quando não conhece uma pessoa, você duvida mais. Um estranho, então você duvida mais ainda. Um desconhecido, então você duvida mais. Sempre que existe medo, existe dúvida. No fundo, dúvida é medo. Se for ainda mais fundo, vai ver que dúvida é morte, porque você tem medo da morte. E parece que todo mundo está tentando matá-lo, brigando, sendo competitivo, tentando tirá-lo do caminho, destroná-lo. Dúvida é morte. Todo o mecanismo tem de ser entendido. Então, o que fazer? Por que ter medo da morte? Você nunca conheceu a morte. Você pode ter visto alguém morrer, mas você mesmo nunca viu a morte. Quando alguém está morrendo, você realmente sabe que essa pessoa está morrendo, ou ela está apenas desaparecendo e indo para algum outro mundo? A dúvida não tem fundamento. O medo não tem fundamento. É apenas uma suposição da mente. Quando alguém morre, você acha que essa pessoa está morrendo ou simplesmente desaparecendo e indo para outro mundo, seguindo para outro plano de vida ou para outro corpo? Você vai ter que conhecer a morte em profunda meditação. Quando o pensamento para, de repente você vê que está separado do corpo. Então eu não digo confie primeiro. Eu digo medite primeiro. Essa é a diferença entre meditação e oração. As pessoas que ensinam a oração, elas dizem, confie primeiro. Caso contrário, como você pode orar? A confiança é necessária como uma condição básica. Caso contrário, como você pode orar? Se você não confiar em Deus, como pode orar? Eu ensino meditação, porque a meditação não faz da confiança uma necessidade básica. A meditação é uma ciência, não uma superstição. A meditação diz para você experimentar com a sua mente. Ela é muito cheia de pensamentos. Os pensamentos podem ser dispersados, as nuvens podem ser dispersadas, e você pode alcançar o céu vazio do seu ser interior. E não precisa de confiança. Apenas um pouco de coragem, um pouco de esforço, um pouco de ousadia, um pouco de persistência e perseverança, um pouco de paciência, sim, mas não de confiança. Você não acredita em Deus? Isso não é um obstáculo para a meditação. Você não acredita em alma? Isso não é um obstáculo na meditação. Você não acredita em nada? Isso não é obstáculo. Você pode meditar, porque a meditação simplesmente diz como mergulhar dentro de si. Se a alma existe ou não, isso não importa. Se existe um Deus ou não, isso não importa. Uma coisa é certa, que você existe. Se você existirá após a morte ou não, isso não importa. Apenas uma coisa importa. Neste exato momento, você existe. Quem é você? Esse mergulho dentro de si é meditação. Mergulhe fundo no seu próprio ser. Talvez ele seja apenas momentâneo. Talvez você não seja eterno. Talvez a morte dê um fim a tudo. Nós não impomos a condição de que você tem que acreditar. Dizemos apenas que você tem que experimentar.
Apenas tente. Um dia acontece. Os pensamentos não estão lá e, de repente, quando os pensamentos desaparecem, o corpo e você estão separados, porque os pensamentos são a ponte. Através dos pensamentos é que você se junta ao corpo. Ele é a ligação. De repente, a ligação desaparece. Você está lá, o corpo está lá, e há um abismo infinito entre os dois. Então você sabe que o corpo vai morrer, mas você não pode morrer. Então não é algo como um dogma, não é um credo, é uma experiência evidente. Nesse dia, a morte desaparece. Nesse dia, a dúvida desaparece, porque agora você não vive se defendendo. Ninguém pode destruí-lo. Você é indestrutível. Então a confiança surge, transborda. E ter confiança é estar em êxtase. Ter confiança é estar em Deus. Ter confiança é estar preenchido. Então, eu não digo para cultivar a confiança. Digo para experimentar a meditação. De outro ângulo, tente compreendê-la. Duvidar significa pensar. Quanto mais você duvida, mais você pode pensar. Todos os grandes pensadores são céticos. Eles têm que ser. O ceticismo cria o pensamento. Quando você diz não, então o pensamento surge. Se você disser sim, acabou. Não há necessidade de pensar. Quando você diz não, então você tem que pensar. O pensamento é negativo. A dúvida é uma das necessidades básicas para pensar. As pessoas que não podem duvidar, não podem pensar. Elas não podem se tornar grandes pensadores. Portanto, mais dúvida significa mais pensamento. Mais pensamento significa mais dúvida. A meditação é uma maneira de sair do pensar. Depois que as nuvens dos pensamentos se dispersam e o processo de pensar cessa, mesmo que por um único instante, você tem um vislumbre do seu ser. Um dos maiores pensadores do Ocidente, Descartes, disse: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. E Descartes é o pai da filosofia ocidental moderna. Penso, logo existo. Exatamente o oposto tem sido a experiência no Oriente. Buda, Nagarjuna, Sankara, Lao Tse, Chuang-Tzu, eles vão rir muito quando ouvirem o que Descartes disse. Penso, logo existo, porque eles dizem, eu não penso, logo existo. Porque só quando o pensamento cessa é possível saber quem se é. Num estado de não pensamento da consciência, a pessoa percebe o seu próprio ser, não pelo pensamento, mas pelo não pensamento. A meditação é não pensar. É um esforço para criar um estado de não mente. Dúvida é mente. Na verdade, dizer mente que duvida é errado, é redundante. Mente é dúvida, dúvida é mente. Quando a dúvida cessa, a mente cessa. Ou quando a mente cessa, a dúvida cessa. E então a verdade evidente surge a partir de dentro, um pináculo da luz, da eternidade, do infinito, e depois há confiança. Neste momento, como você pode confiar? Neste momento, você não sabe quem você é. Como pode confiar? E você pergunta, a confiança pode ser cultivada? Nunca. Nunca tente cultivá-la. Muitos têm feito essa tolice. Depois tornam-se falsos, sem autenticidade, pseudo. É melhor ser alguém que só diz não, mas ser sincero, porque existe pelo menos uma possibilidade de um dia, através da sinceridade, você conseguir se tornar alguém que diz sim de forma autêntica. Mas nunca diga sim até que ele surja de dentro de você e o inunde. O mundo inteiro está cheio de pessoas pseudo-religiosas. Igrejas, templos, mesquitas estão cheias de pessoas religiosas.
E não dá para ver que o mundo está totalmente sem religião? Tantas pessoas religiosas e o mundo sem religião. Como é que esse milagre está acontecendo? Todo mundo é religioso e a soma é falta de religiosidade. A religião é falsa. As pessoas cultivam a confiança. A confiança tornou-se uma crença, não uma experiência. Elas foram ensinadas a acreditar, não foram ensinadas a saber, que é onde a humanidade se perdeu. Nunca acredite. Se você não pode confiar, é melhor duvidar, porque por meio da dúvida, um dia a possibilidade surgirá, porque você não pode viver com a dúvida eternamente. A dúvida é doença, é enfermidade. Na dúvida, você nunca pode se sentir realizado. Na dúvida, você sempre vai tremer. Na dúvida, você permanecerá sempre na angústia, dividido e indeciso. Na dúvida, você vai permanecer num pesadelo. Por isso, um dia, você vai começar a querer saber como ir além dela. Então, eu digo que é bom ser ateu em vez de ser teísta, um pseudo-teísta. Você foi ensinado a acreditar. Desde a infância, a mente de todo mundo foi condicionada a acreditar. Acreditar em Deus, acreditar na alma, acreditar nisso e naquilo. Agora essa crença entrou nos seus ossos e no seu sangue, mas continua sendo uma crença. Você não sabe de fato. E a menos que você saiba, não pode se libertar. O conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta. Todas as crenças são emprestadas. Outras pessoas as deram a você. Elas não desabrocharam em você. E como pode uma coisa emprestada levá-lo para o real, o absolutamente real? Largue tudo o que você pegou dos outros. É melhor ser um mendigo do que ser rico, mas rico não pelo seu próprio mérito, mas graças a bens roubados, rico graças a coisas emprestadas, ricos graças à tradição, ricos graças à herança. Não, é melhor ser um mendigo, mas viver por conta própria. Essa pobreza tem em si uma riqueza, porque ela é verdadeira, e a riqueza da crença é muito pobre. Essas crenças nunca podem ir muito fundo. Elas se mantêm, no máximo, à flor da pele. Arranha um pouco e a descrença aparece. Você acredita em Deus. Então o seu negócio vai à falência e, de repente, surge a descrença. Você diz: eu não acredito, eu não posso acreditar em Deus. Você acredita em Deus e a pessoa que você mais ama morre e a descrença vem à tona. Você acredita em Deus e só por causa da morte da pessoa amada a crença é destruída? Então essa crença não vale muito. A confiança nunca pode ser destruída. Depois que ela está lá, nada pode destruí-la. Nada, absolutamente nada, pode destruí-la. Então lembre-se, há uma grande diferença entre confiança e crença. A confiança é pessoal, a crença é social. A confiança você tem que fazer crescer em você. A crença você pode deixar que fique lá dentro do seu ser. Não importa como você seja e pode ser imposta a você. Jogue fora as crenças. O medo vai surgir, porque quando você descarta a crença, surge a dúvida. Toda crença está forçando a dúvida em algum lugar, reprimindo a dúvida. Não se preocupe com isso. Deixe a dúvida vir. Todo mundo tem que passar por uma noite escura antes de chegar ao nascer do sol. Todo mundo tem que ultrapassar a dúvida. Longa é a jornada, escura é a noite. Mas quando, após a longa viagem e a noite escura, a manhã surge, então você sabe que tudo valeu a pena. A confiança não pode ser cultivada. E nunca tente cultivá-la. Isto é o que toda a humanidade tem feito. A confiança cultivada se torna crença. Descubra-a dentro de você. Não a cultive. Mergulhe fundo dentro do seu ser, até o cerne do seu ser, e descubra-a.
merecedor de confiança ou não. Não é uma questão de saber se você confia em Deus ou se confia em Jesus ou Buda. Lembre-se, se você tem confiança, você apenas confia. Se um cristão diz, eu confio só em Jesus, não no Buda, ele não sabe o que é confiança, porque a confiança não conhece distinções. Se você confia em Cristo, você vai confiar no Buda também, porque você não vai ver nenhuma diferença. Talvez os idiomas sejam diferentes, talvez suas formas de expressão sejam diferentes, mas a confiança conseguirá chegar ao cerne da questão, no âmago, e verá que Cristo e Buda existem no mesmo plano. É a mesma consciência, a mesma percepção, a mesma iluminação. Se você confia no Buda, vai confiar em Krishna e Maomé. Se você confia em mim, você vai confiar em Cristo, você vai confiar em Zaratustra. A confiança não tem destinatário. Ela não é destinada a ninguém. A confiança é uma qualidade interior. Se ela existe, ela existe. É como se você trouxesse uma luz, trouxesse uma lâmpada para a sala. Ora, a luz não vai incidir apenas na mesa, ela vai incidir na cadeira também. E não vai incidir apenas na cadeira, vai incidir nas paredes também e nos quadros pendurados nas paredes. Ela não vai incidir apenas nas paredes, ela vai incidir no chão e no teto também. Quando você traz luz para o cômodo, a luz simplesmente incide em tudo que está lá. Assim é a confiança. É uma luz. Se a confiança se acendeu no seu coração, então não faz diferença. Você confia em Deus, você confia em Cristo, você confia em sua esposa, você confia em seu marido, você confia em seu filho, você confia em seu amigo, você confia no seu inimigo, você confia na natureza, você confia na morte, você confia na insegurança. Em suma, você apenas confia. Benditos sejam os tolos. No centro do nosso ser existe luz. À medida que nos distanciamos do centro, rumo à circunferência, a escuridão se aprofunda. Quanto mais longe estamos de nós mesmos, mais estamos na escuridão. Quanto mais perto chegamos de nós mesmos, mais estamos na luz. Todo o meu esforço aqui é para ajudá-lo a ver que o real é sagrado, que este mundo é sagrado, que esta vida é divina. Mas para ver, é preciso primeiro investigar interiormente. A menos que você comece a sentir a fonte de luz dentro de si mesmo, você não será capaz de ver a luz em qualquer outro lugar. Primeiro, ela tem de ser vivenciada dentro do seu próprio ser, para depois ser encontrada em toda a parte. Então toda a existência se torna tão cheia de luz, tão cheia de alegria, tão cheia de significado e poesia, que o tempo todo você se sente agradecido. Existe em nós um profundo impulso natural para ser saudável e inteiro. Existe um desejo profundo de ser confiante. Existe uma profunda vontade de dizer sim. Você já observou? Sempre que você diz sim, uma certa liberdade explode dentro em você. Sempre que diz não, você se retrai. Sempre que diz não, você fica sozinho, apartado do mundo. Sempre que diz sim, uma ponte imediatamente começa a se projetar em direção à existência. Diga sim e você está relacionado com o mundo, com a existência. Diga não e você está apartado dela, não relacionado. O ódio é não. O amor é sim. Dinheiro é não. Oração é sim. As pessoas que duvidam, que são céticas, continuam a acumular dinheiro, porque elas não conseguem confiar na vida. Elas se sentem tão inseguras com a vida que encontram segurança no dinheiro, em algo morto. As pessoas que amam e que amaram tremendamente, amaram abundantemente,
Amaram totalmente e disseram sim à vida de todas as maneiras que a vida exige, que nos desafia a dizer. As pessoas que sempre estiveram prontas para dizer sim, elas não acumulam dinheiro. Não há necessidade. A vida é essa segurança. Na sua insegurança mais profunda, existe segurança. Em seu desafio mais profundo, existe amor. Dentro de seu sofrimento mais profundo, existe crescimento. Depois de dizer sim, você fica num estado de entrega. Você se torna religioso. Quanto mais aberto você fica, mais inocente, mais pueril você se torna, mais os ventos da existência começam a soprar dentro e fora de você. Quanto mais você sabe e age como se soubesse, mais você está fechado. Assim você não permite que os ventos da existência soprem em você. Assim você está sempre desconfiado. Você não confia na vida. O tolo é aquele que continua confiante. O tolo é aquele que continua confiando apesar de toda a sua experiência. Você o engana e ele confia em você. E você o engana mais uma vez e ele confia em você. E você o engana novamente e ele confia em você. Então você vai dizer que ele é tolo. Ele não aprende. A confiança dele é enorme. A confiança dele é tão pura que ninguém pode corrompê-la. Seja um tolo no sentido taoísta, no sentido zen. Não tente criar uma parede de conhecimento em torno de você. Seja qual for a experiência que vier até você, permita que ela aconteça e depois deixe-a para trás. Continue limpando a sua mente continuamente. Continue morrendo para o passado, de modo que possa permanecer no presente, aqui e agora, como se tivesse acabado de nascer, como se fosse apenas um bebê. No começo, vai ser muito difícil. O mundo vai começar a tirar vantagem de você. Deixe que façam isso. São uns pobres coitados. Mesmo que você seja enganado e ludibriado e roubado, deixe que isso aconteça, porque o que é de fato seu não pode ser roubado de você. Aquilo que é de fato seu, ninguém pode roubar de você. E cada vez que você não permite que as situações o corrompam, essa oportunidade se torna uma integração dentro de você. Sua alma se torna mais cristalizada. Eu ouvi. Um ladrão visitou a casa de um místico sufi à noite e estendeu um xale no chão para embrulhar o saque. Depois de uma longa busca, ele não tinha encontrado nada. Entretanto, o derviche adormecido no chão tinha rolado para cima do xale. Quando o ladrão veio pegar o xale, viu o derviche dormindo sobre ele. Justo quando o ladrão saía de mãos vazias, o derviche acordou e gritou para ele: "Por favor, feche a porta da frente." "Por que eu deveria?" o ladrão respondeu. "Eu vim e te arranjei um colchão. Outra pessoa pode vir e trazer um cobertor também." Assim, permaneça aberto. Não se preocupe. Mesmo que um ladrão não possa roubar nada de você, ele pode lhe arranjar um colchão ou um cobertor. Isso é outra coisa. Ele pode dar alguma coisa a você, mas ele não pode tomar nada de você, porque aquilo que pode ser tomado não é seu. Aquilo que não pode ser tomado, somente isso é seu. Seja um tolo. O Zen é o esforço para descartar a mente, desestruturando-a para que sua inocência, que estava escondida atrás da estrutura, volte a se revelar. Você nasceu sem saber nada. Você nasceu com os olhos límpidos, sem nenhum pensamento neles, sem nuvens. O seu céu interior era puro. Então você foi ensinado, condicionado, 1001 coisas, e você ficou cheio de conhecimento, da escola, da faculdade, da universidade e das experiências da vida. E você foi ensinado a duvidar, porque a dúvida é a inteligência do homem mundano. A confiança é a inteligência do homem religioso.
Você foi ensinado a duvidar, treinado para duvidar, mas por causa da dúvida você ficou fechado. Um homem que duvida não pode permanecer aberto. Um homem que duvida sempre se sente inseguro. Um homem que duvida sempre pensa no mundo como se ele fosse o inimigo. O homem que duvida está num embate constante. Esse embate vai acabar na sua derrota, porque a parte não pode conquistar o todo. Isso não é possível, de modo que você está travando uma luta condenada ao fracasso. Você vai ser derrotado no final. Você pode ter pequenas vitórias aqui e ali, mas elas não contam. Por fim, a morte chega e tudo é levado embora. E nessa luta você não pode desfrutá-la, não pode se deliciar com a vida. Para se deliciar com a vida é preciso ser tolo, confiar. Leia O Idiota, de Dostoiévski. O personagem principal do livro é um personagem zen, um personagem tal, um príncipe que é tolo, absolutamente tolo. Mas suas portas estão abertas, ele não está de forma alguma lutando contra o mundo. Ele está relaxado. Todas as tensões se acumulam em você por causa da dúvida. Todas as tensões fazem morada em seu ser por causa do medo, da insegurança. Você é apenas uma pequena onda no oceano, mas tem medo do oceano e está tentando lutar contra ele. Você vai simplesmente desperdiçar uma oportunidade que poderia se tornar uma celebração, que poderia ter se tornado festiva. A mesma energia que poderia ter sido usada para rir se torna acre e amarga e torna-se venenosa. Estar vivo. Quando eu digo estar vivo, quero dizer estar vivo em todo o espectro da vida. Vivo para chorar e vivo para rir, vivo para lastimar e vivo para amar, todo o espectro. Vejo milhares de pessoas que vivem sem entusiasmo. Elas escolheram uma determinada cor do espectro e espremeram o seu ser. Agora elas estão perdendo muito, porque você só pode aproveitar a vida quando você é um arco-íris. O riso é possível apenas se você for capaz de chorar, e chorar profundamente. A criança chora, esse é o primeiro relacionamento com o mundo. Toda criança recém-nascida chora primeiro. Esse é o primeiro degrau da escada. O tolo é aquele que vive o arco-íris inteiro. Ele chora, as lágrimas estão fluindo de seus olhos, elas não estão bloqueadas de maneira nenhuma. Ele pode chorar em praça pública, não se envergonha da vida. Sem vergonha ele vive e vive na totalidade. É por isso que é um tolo, ou pensam que ele seja um tolo. Ele ri e ele se deleita. Ele é um arco-íris. E a divindade só vem para aqueles que são como um arco-íris. Benditos sejam os tolos. Uma qualidade, não um relacionamento. Se você confia em si mesmo, você confia em tudo, porque você confia na vida. Você confia até mesmo naqueles que vão enganá-lo, mas isso é irrelevante. Isso é problema deles, não é problema seu. Se eles enganam você ou não, não tem nada a ver com a sua confiança. Se você diz, minha confiança existe apenas com a condição de que ninguém tente me enganar, então sua confiança não pode existir, porque toda possibilidade vai criar uma certa hesitação em você. Quem sabe, a pessoa pode me enganar. Como você pode ver o futuro? O engano vai acontecer no futuro, se acontecer. Ou, se não acontecer, isso também acontecerá no futuro, e a confiança tem de ser aqui e agora. A confiança não pode depender da confiabilidade dos outros. A confiança deve ser uma qualidade em você, e não uma relação. Você confia em alguém porque essa pessoa é de confiança? Isso não é confiança. Não há dignidade nela, não há glória nela. Essa pessoa é digna de confiança, então você tem que confiar nela. A confiança é uma qualidade. Se o outro é confiável ou não,
Se o outro engana você ou não, isso não pode fazer nenhuma diferença na sua confiança. Sua alegria deve ser confiar em si mesmo. Deve ser intrínseca. Ela não deve ser dependente do outro. Ouvi dizer que um homem foi levado pela 10ª vez ao tribunal. O juiz disse: "Você deveria ter vergonha na cara. Já foi trazido aqui umas 10 vezes, e olhe só quem você enganou, o homem mais inocente da cidade." O criminoso disse: "Senhor, se eu não enganar um inocente, vou enganar quem? Os inocentes são os mais fáceis de enganar." "O que o senhor quer que eu faça? Engane as pessoas que não são inocentes?" O juiz disse: "Você parece muito astuto, distorcendo o que estou falando." O homem disse: "Mas o Senhor disse que eu deveria ter vergonha por já ter sido trazido 10 vezes aqui no tribunal. Não é culpa minha. Diga a esses policiais, esses idiotas que foram me pegar. Eu disse a eles que o juiz ficaria irritado, que não há nenhum sentido em me levar ao tribunal toda vez, mas ninguém me escuta." Se você está confiante, as pessoas vão enganar você. E, naturalmente, quando algumas pessoas enganam você, sua confiança na humanidade desaparece. Isto é muito estranho. 5 pessoas enganaram você, e 5 bilhões de pessoas na Terra perdem a sua confiança. Você deveria apenas tentar entender um pouco de aritmética. E as pessoas que enganaram você, o que vão ganhar? Talvez algum dinheiro. Mas se ainda pode confiar nelas, você ganhou algo que nenhum dinheiro pode comprar. Eu costumava viajar de trem com frequência. Uma vez, de Indore para Khandwa, eu cheguei e ainda tinha de esperar 1 hora para pegar o outro trem para Mumbai. Então fiquei sentado no compartimento sozinho. Os outros passageiros já tinham ido embora. Era a última parada daquele trem. Um homem veio com lágrimas nos olhos. Eu disse: "Pode secar essas lágrimas e me contar sua história." Ele disse: "História?" Eu disse: "Seja o que for, pode ser verdadeira ou não, apenas me conte a sua história." Ele disse: "Minha mãe morreu." Eu disse: "Eu sabia." E lhe dei uma rúpia. Ele disse: "Eu preciso desse dinheiro. Sou muito grato. Ninguém dá esmola hoje em dia." Ele foi embora, mas deve ter pensado: "Este homem parece muito ingênuo. Ele me deu uma rúpia sem nem pedir detalhes." O homem simplesmente colocou um casaco e um boné e voltou. Eu disse: "Onde estão as lágrimas?" Ele disse: "Que lágrimas?" Eu disse: "Você é outra pessoa, mas qual é a história?" Ele disse desta vez: "Meu pai morreu." Eu disse: "Tome aqui uma rúpia, porque eu dou uma rúpia a qualquer um que me traga uma história. A mãe morreu, o pai morreu, logo alguém vai vir e a esposa dele morreu. Alguém virá e seu filho morreu. Ainda preciso esperar 1 hora e tenho dinheiro suficiente para 1 hora. Agora vá rápido." Ele disse: "Por que rápido?" Eu disse: "Você vai ter que trocar de roupa. Apenas vá." Ele disse: "Meu Deus, você me reconheceu?" Eu disse: "Não, eu não o reconheci. Como posso reconhecê-lo? O chapéu, o casaco, tudo tão novo. Nunca antes vi você de casaco, chapéu. E seus parentes estão morrendo tão rápido, então simplesmente vá." Da terceira vez, ele hesitou em vir. Mas a ganância era tanta que não conseguiu resistir à tentação. Guardou o casaco, a camisa, voltou apenas com um sarong. Eu disse: "Isso é ótimo, se encaixa. Está tão quente que eu estava preocupado com a camisa e o casaco e o boné. Agora quem morreu?" E ele disse: "Meu Deus, é estranho, mas é um dia muito infeliz. Você estava certo, minha esposa morreu." Eu disse: "Tome uma rúpia. Vá para casa e descubra se alguém mais morreu.
E não precisa vir nu. Você pode vir apenas com o sarong. Caso contrário, a polícia pode pegá-lo e você vai ficar em apuros. E eu disse, e eu vou ficar em apuros também. Ele disse, por que você vai ficar em apuros? Porque vou ficar aqui esperando por você e ninguém vai aparecer. Se você for pego pela polícia, vai ser uma grande preocupação para mim. O que aconteceu com o pobre rapaz? Tantas pessoas morreram e eu nem perguntei o nome dele. Caso contrário, eu poderia ir à casa dele. Mas lembre-se de que você mesmo não pode morrer. Caso contrário, quem vai vir me pedir uma rúpia? Ele estava realmente chocado. Da quarta vez, veio com as 4 rúpias dizendo, pode pegar de volta, eu não posso aceitá-las. Eu disse, mas por quê? O que vai acontecer com seu pai, sua mãe, sua esposa? Eles todos morreram. Pode pegar mais se quiser, se não for o suficiente. Ele disse, ninguém morreu. Essa é só a minha profissão. Eu engano as pessoas, mas não posso mais enganá-lo. Eu disse, por que você não pode me enganar? Estou aqui só à espera de ser enganado. Apenas sentado aqui. Não há mais nada que eu possa fazer a não ser ficar aqui e ser enganado. Você não precisa demorar muito. Só dê uma volta pela estação ferroviária e volte. Pegue mais uma rúpia. Não precisa, a partir de agora, me contar nenhuma história. Só venha com a mão estendida e eu vou entender que alguém morreu. Ele disse, não, isso é... Ninguém morreu. Todo mundo está vivo. Só pegue as suas rúpias de volta. Perguntei, por que você está se sentindo tão culpado? Não há problema. Estou gostando da brincadeira. Sentado aqui, não há nada mais a fazer. E você está me oferecendo tanta diversão. Uma rúpia não é nada. Mas ele não aceitou e disse, ninguém jamais confiou em mim. E você é simplesmente louco ou sei lá o quê, mas continua confiando. Você acredita mesmo que minha esposa morreu? Eu disse, eu acredito mesmo, porque o homem é mortal, as pessoas morrem. Sua esposa não é imortal. Não fique preocupado, ela vai morrer. Se não morreu hoje, amanhã ela morre. Guarde a rúpia com você. Talvez esteja apenas contando a história um pouquinho antes que aconteça. Ele disse, eu não vou tomar dinheiro de você, e a partir de hoje vou parar com esse negócio de contar mentiras às pessoas. O dia inteiro eu tenho que dizer, meu pai morreu, minha mãe morreu. Às vezes a minha esposa morre 12 vezes num dia. Você é a primeira pessoa que acreditou em mim e está disposto a acreditar. Eu disse, simplesmente vá e conte quantas pessoas estão vivas na sua casa e quem já morreu. Pelas mortas você já ganhou o dinheiro. Pelas vivas você ainda pode ganhar mais rúpias. Algum dia elas vão morrer mesmo, e então você pode não conseguir mais me encontrar. Porque vou ficar aqui apenas mais 1 hora e depois vou embora. Eu costumava passar sempre por Khandva, porque é uma conexão para Nagpur, para Indore, para Jabalpur, para Mumbai, e aquele homem sempre vinha me trazer frutas, flores. Eu dizia, isso não está certo, você é pobre. Ele dizia, eu sou pobre, mas não tão pobre que não possa ver que você não pode me insultar. Você não pode insultar nenhum ser humano. Você não consegue desconfiar. E o que posso tirar de você? Algumas rúpias, mas não posso tirar de você sua confiança na humanidade. Pois confiar na humanidade é uma grande alegria. Faz parte de ser religioso. Confie em todo mundo, incluindo aqueles que querem enganar você. Eles têm as suas dificuldades, eles têm os seus problemas. E hoje o mundo não é como nos velhos tempos, quando as pessoas costumavam cumprir suas promessas. Em cada esquina você vai encontrar pessoas quebrando promessas, deixando de cumprir sua palavra, enganando você em